Oi. Oi. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui em mais um culto de jovens. Gostaria que vocês reabrissem lá em Tiago, capítulo 2. Não vou ler de novo. E também a proposta não é ser expositivo, mas é pensar em alguns pontos que o livro de Tiago, que é a carta de Tiago, nos fazem refletir aqui, pensando também no nosso objetivo maior durante o ano, que é falar sobre a palavra de Deus, o que Deus tem a nos dizer sobre amar a igreja. E para isso nós temos também um livro, Ame Sua Igreja, que nós estamos tirando algumas lições preciosas, lições que são encontradas nas Escrituras, para que nós possamos amar os nossos irmãos, para que nós possamos demonstrar esse amor no dia a dia. Antes de começarmos, vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor, te pedimos que o Senhor fale conosco aqui, nessa noite, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, quebrando tudo aquilo que ofende ao Senhor e nos animando, nos direcionando a servir ao Senhor, a mudarmos nossas atitudes e pensamentos, a mudar as intenções dos nossos corações, para que possamos, como Paulo diz, entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Ti, integralmente. Que possamos ser moldados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, só como uma introdução básica, eu separei aqui alguns pontos que vão até revisar a pregação do pastor Sandro no último culto de jovens e servem como também uma introdução para essa pregação de hoje, que seria o que é a sua igreja. E aí eu vou reforçar alguns pontos. Primeiro, a igreja é a família de Deus, que Deus comprou com o seu próprio sangue. A igreja é composta de pessoas diferentes que foram remidas pelo mesmo Senhor. Então nós somos diferentes, mas há algo que nos une. E isso que nos une deve ser maior do que aquilo que poderia nos diferenciar ou nos distanciar. Sobre as programações da igreja, elas não podem ser vistas como um evento meramente religioso. Então, hoje você não veio aqui pensando meramente em um evento religioso, mas a ideia é que você veio com o coração ardendo para que Deus falasse com você, para rever seus irmãos, ter comunhão com o povo de Deus e aprender mais sobre as Escrituras. Então, isso não pode ser um evento meramente religioso, pois essas programações fazem parte de verdades eternas e gloriosas que Deus nos presenteou. É o eterno que toca no presente. E dia após dia, domingo após domingo, sábado após sábado, programações a programações, nós aprendemos mais sobre Deus, nós aprendemos mais sobre o que Ele espera de nós como igreja e como viver para a glória dEle. E um grande exemplo de alguém que amou o próximo foi Jesus. E Jesus ama a sua igreja e se identifica com ela. Logo, Ele nos deixa o exemplo para fazermos o mesmo. É inconcebível você dizer que ama o noivo, que ama Jesus, mas não ama a sua noiva. Não ama a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Mas igreja não é só fazer parte de uma congregação. Igreja vai além disso. Nunca é menos, mas sempre é mais. O fato de participarmos de uma comunidade local de crentes deve nos encantar e nos fascinar. Então você não pode ser simplesmente alguém que vem para assistir uma pregação, alguém que vem para sentar na cadeira, ouvir algumas coisas e depois ir embora. Isso não muda nada na sua vida. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ser mais do que espectadores. Nós precisamos ser participantes da obra que Jesus está fazendo na sua igreja. Muitos amam o conceito de igreja. Olha, a igreja é incrível, eu amo essa ideia, vem de Deus, é massa. Mas eu não me envolvo com ela. E eu não vou distante com um desigrejado que está completamente equivocado. Eu vou
Em nós mesmos, muitas vezes, nós dizemos com a nossa boca, nós proferimos que amamos a igreja do Senhor. Mas muitas vezes ela não é uma prioridade em nossas vidas. A igreja do Senhor é deixada de lado, é colocada em segunda prateleira. A igreja do Senhor fica distante. E aí você pode até pensar, né? Eu amo a igreja de Deus, mas você pode não viver como igreja de Deus. E alguns, de fato, amam a igreja do Senhor, mas não sabem como amá-la. Quando o autor comentou isso, eu achei interessante demais. Você pode, sim, ter um amor profundo e verdadeiro pela igreja de Deus, mas talvez lhe falte como aplicar esse amor, como viver esse amor. Talvez é um novo convertido, ou alguém que está fazendo uma transição de uma igreja para outra. Seja qual for a motivação, seja qual for o contexto, é possível, sim, que pessoas sinceras amem a igreja de Deus, mas ainda precisem aprender a como amá-la de fato, a como viver, a como praticar esse amor. E pensando nisso, o tema de hoje é acolher, que tem tudo a ver com o texto de Tiago, capítulo 2. Então, hoje vamos falar sobre acolher e sobre a hospitalidade centrada na graça de Deus. E aí eu gostaria que você lesse comigo o verso 1, que diz o seguinte: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aqui essa palavrinha, acepção, a ideia é receber a face. Então, quando você faz acepção de pessoas, você recebe a face, ou seja, você vê aquilo que está fora. Você julga pelas aparências. Será que na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que julgaram pelas aparências? Temos. Nós lembramos da história de Davi, quando ele ia ser ungido. Nós lembramos de várias outras histórias de pessoas que foram julgadas pelas aparências. Talvez isso já até tenha acontecido com você. Ou você foi julgado por sua aparência, ou você já chegou a julgar alguém por sua aparência. Você fez acepção de pessoas. Você julgou com base naquilo que os seus olhos estavam vendo. Você foi superficial. E nós vamos aprender aqui hoje que Deus não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha apenas o exterior, mas também o interior. E a intenção de Deus é que o nosso interior seja transformado, e não somente o exterior. Um exemplo de prováveis intrigas ou alguns problemas que podem surgir, eu estava pensando sobre isso, e recentemente eu aprendi um pouco mais sobre a cultura africana. E lá, de fato, eles têm inimigos, rivais, e eles julgam sim pela aparência. No sentido de que, se eu vejo um inimigo meu, se eu vejo alguém de uma tribo rival, eu já estou fazendo um julgamento aqui, e essa pessoa não pode ser minha amiga, essa pessoa não pode ser minha irmã em Cristo. E para eles é muito difícil aplicar isso de não julgar pela aparência, não fazer acepção de pessoas. Mas trazendo um pouco mais para a nossa cultura, talvez a gente não tenha essa ideia de tribos, mas ainda assim conseguimos fazer acepção de pessoas. No mundo aí afora, entre os ímpios, você não já ouviu falar quando as pessoas dizem: o meu santo não bateu com daquela pessoa? Talvez a gente não fale assim, mas a gente use essa expressão aqui, ó. Olha, eu não fui com a cara dele. Não deu conexão, né? Não gostei daquela pessoa só de cara. E aí nós nos assemelhamos às pessoas que julgam pela aparência. Nós nos assemelhamos àquilo que Tiago vai dizer, que as pessoas faziam. As pessoas com anéis de ouro entravam nas sinagogas e elas eram bem recebidas. Já aquele que tinha trajes simples, humildes, era deixado de lado. Realmente, eu não fui com a cara dele, não sei explicar por quê. Então, você acabou de fazer a acepção de pessoas. E uma pergunta que deve vir à nossa mente é: nós dizemos tanto que amamos a igreja, amamos os irmãos, mas será que nós queremos a diversidade na igreja ou queremos apenas pessoas parecidas conosco?
Pensa aí no seu grupo de amigos. Pensa aí na galera da resenha, não é? Você gosta de pessoas que são muito parecidas com você? Ou você aproveita para amar a diversidade, a unidade em meio à diversidade, e vice-versa? Ou você está interessado apenas em trazer para o seu círculo de influência aquelas pessoas que são parecidas com você, que gostam dos mesmos hobbies, que praticam as mesmas atividades, enfim. Às vezes nós fazemos isso, irmãos, de forma inconsciente. Nos aproximamos de pessoas que têm gostos parecidos, gosta da mesma série. Essa pessoa gosta do mesmo seriado que eu. Gosta das mesmas músicas. E aí eu vou me aproximar. Quando que, na verdade, aquilo que deveria nos aproximar de fato era o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo não faz acepção de pessoas. Nós devemos amar todos, nos relacionar com todos. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter um grupo de pessoas específico, mais próximo. Isso é natural de acontecer. Mas o que não pode é você, por causa da acepção de pessoas, cortar laços ou cortar relações, isolar aquela pessoa completamente. Por quê? Eu não fui com a cara dela. Cristo não nos ensina assim, meus irmãos. Nós não devemos querer apenas os parecidos conosco, mas devemos querer diversidade. O pecado nos alienou de Deus e nos distanciou das pessoas. Isso é uma consequência de fato do pecado. O fato de nós andarmos distantes uns dos outros e às vezes distantes do próprio Deus, isso é resultado de um mundo caído e de um coração que ainda não é perfeito. Isso faz parte ainda daquilo que precisamos vencer e devemos constantemente lutar contra a nossa natureza. Contra aquilo que, vez por outra, quer dominar de novo o seu coração. O pecado tem poder de fazer essa separação. Mas Jesus tem o poder de unir, de ligar e de conectar. Sabe? Quando Tiago fala sobre a acepção de pessoas e dá esse exemplo da sinagoga, isso deveria ser como um tapa nos fariseus, nesses homens da lei que viviam para o exterior. Mas será que isso também não fala sobre nós? Será que não vivemos assim também? Será que não estamos distantes, discriminando, segregando, separando, quando Jesus está fazendo o contrário, unindo, juntando, conectando? Discriminação e segregação fazem parte do mundo e não da igreja. Separações, muros, intrigas, contendas, essas coisas fazem parte lá de fora. De lá nós já viemos, meus irmãos. Na igreja do Senhor, não pode acontecer isso. Não deve haver rixas, divisões, contendas, intrigas entre irmãos. Sabe uma igreja que estava sofrendo com isso? A igreja em Corinto. E Paulo precisou escrever uma carta para dizer, olha, não deve haver divisões entre vocês. Vocês devem viver em unidade. E aqui, pegando um pouco das palavras do autor, ele separa 4 motivos para que nós sejamos membros acolhedores. Um deveria ser suficiente. Cristo nos ordenou isso e pagou um alto preço. Mas ele também traz alguns pontos que eu achei pontos bem práticos que podem nos ajudar. O primeiro motivo para nós sermos membros acolhedores é que a parcialidade não reflete a graça de Deus. Vamos ler o verso 5? Tiago diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? O que é que Tiago está dizendo? Deus, ele está subvertendo a lógica do mundo, onde os ricos têm a preeminência, a preferência, o poderio, a autoridade, e Tiago está dizendo, olha, Deus escolheu o contrário, subvertendo tudo isso. Então, o rico, alguém de muitas posses, né? E o pobre também podem participar do reino de Deus de igual maneira. A igreja de Deus não deveria ser segregada dessa forma. Deus escolheu.
os que para o mundo são pobres, e fez eles ricos, herdeiros, co-herdeiros. E aqui eu me incluo e incluo muitos irmãos. Nós, comparados ao padrão desse mundo, muitos podem ser considerados pobres. Mas comparado ao padrão de Deus, nós somos ricos, herdeiros, participantes de um tesouro eterno nos céus, que nos aguarda, que nos espera. Podemos ser considerados aqui como, Paulo vai dizer, a escória do mundo. Aqueles que não são nada, que não têm autoridade, são pobres. Mas para Cristo, Cristo nos fez ricos e para Ele somos ricos em fé e herdeiros desse reino. Então, a parcialidade ou viver fazendo diferenças e distinções onde não deveriam existir, isso não reflete a graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não somente aos ricos, não somente aos pobres, se manifestou salvadoramente a todos os homens, de modo que Deus derrama a sua graça com imparcialidade. Nós deveríamos fazer assim. Deus está nos ensinando como agir. Não olhar para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Olharmos para o eterno e não para o aqui e agora. Parcialidade e preconceito, ou panelinhas, ou grupos exclusivos, são obras das trevas. Mas as boas novas de Jesus rompem com toda a escuridão. Você não precisa repetir os mesmos padrões e parâmetros que você viveu no mundo. Deus nos chama para uma nova vida. E essa nova vida envolve acolher, receber, amar e cuidar. Deus nos ensina como devemos tratar uns aos outros. Só que muitas vezes estamos interessados, ou estamos pensando apenas nos nossos próprios interesses. Estamos pensando apenas em, não, esse é o meu grupo, essas são as minhas pessoas, e as outras completamente ignoradas. Um segundo ponto é que a parcialidade não reflete o reino de Deus. Olha só o que diz o verso 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Aqui Tiago está lançando mão de uma lei que era conhecida por todos. É a lei, a principal. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todos os judeus conheciam, todos aqueles que tinham contato com o Antigo Testamento e também os seguidores de Jesus, porque Jesus ensinou isso para eles. E aqui, na Igreja Batista em Gereissati 1, nós também sabemos isso. Nós conhecemos e aprendemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não é difícil de entender esse mandamento. O problema é que muitas vezes nós não queremos praticá-lo. Muitas vezes nós não queremos vivê-lo. A palavra de Deus diz que os seus mandamentos não são penosos, mas parece que para nós mesmos criamos um bloqueio para obedecermos o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso para nós parece ser muito difícil, quando deveria ser fácil, quando não deveria ser penoso. No reino de Deus, não há espaço para orgulho, para vaidade, para egoísmo, para parcialidade. No reino de Deus, há espaço para amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E nós, irmãos, como participantes do reino, herdeiros e co-herdeiros, juntamente com Cristo, nós não podemos baixar o padrão. Não, eu amo alguns. Eu gosto de alguns, outros eu já... Algumas pessoas nem vão dizer com essas palavras, mas a vida delas é assim. Olha, eu faço parcialidade. Esses eu amo e esses eu odeio. Esses eu amo e esses eu ignoro. Eu falo com esse irmão, com esse outro eu não falo. Isso não deveria fazer parte dos filhos de Deus, dos filhos do reino. Deus está preparando um reino.
E essas atitudes de parcialidade, elas não são cabíveis no reino de Deus. Sabe mais o que é que Deus está fazendo? Deus está reunindo pessoas de várias tribos, línguas, raças e nações. Eis que Ele está fazendo. Enquanto essas tribos, línguas, raças e nações se certificam, dia após dia, de construírem muros cada vez mais intransponíveis nos nossos dias, é na igreja local que vemos Jesus destruindo toda e qualquer barreira. O que é que Paulo diz? Olha, entre nós não deve haver mais espaço para judeu, grego, escravo, livre. Antes, Cristo é tudo em todos. Essas barreiras que o mundo tenta impor, não podem ser barreiras que nós vamos ajudar a construir. Devem ser barreiras que nós vamos olhar e ver Jesus destruindo elas. E nos alegrarmos com isso. No exemplo que eu citei sobre as tribos africanas, quando alguém se convertia, e aí ele tinha que olhar agora para a pessoa de outra tribo, um convertido também como um irmão, era difícil para ele. Mas muitos dão testemunhos de que, olha, de fato, Cristo nos uniu, aquilo que nos dividia, tribos, línguas, todas essas divisões, elas não são suficientes. Porque aquilo que Cristo fez por nós nos uniu, nos conectou. Nós vemos exemplos de missionários de tribos indo pregar o evangelho em tribos rivais. Falando sobre a mensagem de Deus no inimigo, que para eles não deveriam mais ser visto assim. Quando há uma conversão genuína, aquele que antigamente era o meu rival, não deve mais ser visto assim. Isso deve servir de exemplo para nós. Esses homens tiveram que vencer várias barreiras para considerar um inimigo agora um irmão, um inimigo agora um amigo. Nós nem essas barreiras temos, mas muitas vezes queremos construí-las com nossas próprias mãos. Queremos fazer muros, quando na verdade deveríamos estar prontos a fazer pontes, a conectarmos uns aos outros, a vivermos pensando no próximo, pensando em servir aos irmãos. É na igreja local que vemos Jesus destruindo todas essas barreiras. Sim, nós precisamos estar participando disso. Aqueles que verdadeiramente aplicam a graça do evangelho ao coração tornam-se acolhedores, hospitaleiros, gratos, generosos, alegres. Aqueles que aplicam as verdades eternas de Deus no seu coração e nas suas vidas são pessoas generosas, prontas a acolher, a ajudar, a cuidar e não a segregar, separar ou dividir. Onde é que você está agora mesmo? Em que lado você está? Você está ajudando a construir mais barreiras ou você está ajudando a destruí-las? Você é aquela pessoa que se afasta ou aquela que dá o braço, dá a mão, oferece ajuda, está lá, pronta para ajudar o seu irmão. E sabe, irmãos, só podemos acolher uns aos outros se vivermos a vida da comunidade local. Não existe isso do crente que vem o domingo e só no domingo ele vai conseguir acolher. Isso não existe. A igreja é algo que nós vivemos todos os dias e não apenas um na semana. Uma cultura de acolhimento, de viver para ajudar o próximo, de cuidar, não é suficiente apenas em um dia. Isso deve ser algo que vem dos nossos corações, regenerados e transformados, e que passam agora a serem vistos nas nossas atitudes. Não é algo apenas externo, mas é algo interno que invade aquilo que é externo. Nós precisamos aprender com Jesus. Sabe o que Jesus fazia? Ele comia com pecadores. Ele comia com aqueles que provavelmente eram rejeitados, escórias da sociedade. Comia com publicanos, gentios. Estava pronto
para ouvir o clamor e a súplica dessas pessoas. E o nosso mestre estava pronto a ajudá-las. Mas, sendo bem sincero, e se fosse nós, estaríamos prontos a ajudar o próximo? Pensa comigo na parábola do bom samaritano. Aquilo foi muito difícil dos discípulos ouvirem. Imagina, era um samaritano. Mas Jesus diz, olha, é assim que você vai amar o próximo. Jesus não diminui o padrão, ele deixa onde estava. Só que nós somos lentos. Lentos demais para obedecer e para cumprir. Parece que estamos na contramão disso. Eu não quero saber de ajudar samaritanos. Eu quero saber da minha vida, das minhas coisas, do aqui e agora. Eu não quero estender a mão. Pois é, mas o nosso mestre estendeu. E, chegando no verso 12, Tiago diz: falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ao fixar os nossos olhos em Jesus, nós podemos conter nossa tendência natural à parcialidade. O texto fala sobre uma misericórdia que triunfa sobre o juízo. Pois bem, essa misericórdia nos alcançou e nos transformou, e agora nós vamos ser misericordiosos com os outros. É impossível, irmãos, ímpios serem misericordiosos como Cristo ensinou, porque eles não receberam essa misericórdia. Eles não receberam essa graça transformadora. Essa misericórdia que só os eleitos de Deus possuem. O juízo, então, sobre essas pessoas que não agem com misericórdia, vai ser sem misericórdia. Por quê? Porque elas estão mostrando nos seus corações que elas não foram regeneradas. E o ponto aqui, a chave aqui do texto, é você entender que você só vai conseguir ser misericordioso com o próximo se Deus tiver sido misericordioso com você. Se ele tiver lhe salvado, regenerado o seu coração, transformado você de dentro para fora, você vai conseguir expor isso naturalmente. Mas se você não consegue, talvez seja um grande indicativo de que você nunca foi transformado. João vai dizer, olha, a prova de que você passou da morte para a vida é porque você ama os seus irmãos. Aquele que não ama, não passou da morte para a vida. Isso é bem claro, irmãos. Que não nos enganemos essa noite, que possamos lembrar. Deus falou bem claramente. A parcialidade não reflete a misericórdia de Deus para conosco. Nós vivemos misericordiosamente, acolhendo e cuidando, porque um dia recebemos misericórdia. Ele nos recebeu graciosamente, com alegria e por completo. E agora, como igreja local, é nosso dever acolher a comunidade de cristãos centrada no Evangelho. Nós acolhemos, porque um dia fomos acolhidos. Paulo vai dizer isso em Romanos 15, olha, cuidem, acolham uns aos outros, como Cristo Jesus acolheu vocês. Irmãos, nós fazemos parte da família de Deus. Somos herdeiros. Filhos de Deus, podemos ser chamados de filhos de Deus. Houve uma transformação real, houve uma mudança verdadeira. Por isso que agora nós não devemos viver como os de fora, mas devemos mostrar acolhimento, amor, cuidado. A igreja do Senhor deve mostrar como um dos distintivos o amor e a misericórdia de Deus. Se nós não somos capazes de amar o próximo, nós falhamos. Não apenas enquanto instituição, mas falhamos como cristãos de fato. Existe uma saudação de um pastor que eu queria ler para vocês, que mostra como ele recebe, né? Como ele recebe as pessoas. É uma igreja bem conhecida nos Estados Unidos. E aí ele falou isso daqui uma vez.
Sejam bem-vindos aos que estão cansados e querem repouso, aos que choram e anseiam por consolo, aos que falharam e querem encontrar força, aos pecadores que precisam de um Salvador. Esta igreja abre suas portas no nome de Jesus, o amigo dos pecadores. Será que nós podemos falar a mesma coisa que esse pastor falou? Quando um visitante chega, quando alguém novo chega, nós de fato o acolhemos? Vamos conversar com ele, saber o que é que ele está passando, como é que é a vida dele, o que é que ele gosta ou não gosta, suas dores, suas lutas. Nós podemos dizer para ele, olha, se você está chorando, você pode encontrar consolo. Se você está fraco, você pode encontrar força. Se você ainda precisa de um Salvador, aqui é o lugar. Jesus era considerado amigo dos pecadores. E nós não queremos, de forma alguma, nos aproximar deles. Precisamos mudar, meus irmãos. Precisamos, de fato, amar e demonstrar misericórdia, porque um dia a recebemos. Um dia, quando tivemos fome, Jesus nos satisfez. Um dia, quando tivemos sede, Jesus se tornou a água viva para nós. Um dia, quando estávamos nus, Jesus nos cobriu com sua justiça. Um dia, quando não tínhamos onde dormir, Ele nos acolheu. Quando estávamos presos, Ele nos visitou. Quando estávamos doentes, Jesus nos curou. Quando não tínhamos direito de participar e de assentar à sua mesa, Jesus fez de mim e de você um filho de Deus. E nos separou um lugar ao seu lado. Um dia estávamos necessitados. E Jesus, o pão da vida, foi favorável a nós. Por isso, irmãos, não deve haver nenhuma desculpa para que nós vivamos de uma forma contrária a isso. Precisamos aprender com o nosso mestre. E saiba, independentemente de você estar ajudando ou não, está ajudando ou atrapalhando, lembre-se, Deus será adorado por povos de diferentes tribos, línguas, raças, nações. A pergunta aqui é, você está trabalhando para construir essas barreiras ou está trabalhando para derrubá-las? Você está buscando expulsar ou deixar as pessoas de lado ou está buscando acolher, cuidar, amar e servir? Reflita sobre como você tem levado sua vida. E lembre, nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. Não que os frutos um dia vão salvar alguém, mas eles vão mostrar a nossa fé verdadeira. Se você tem vivido de uma forma que não agrada a Deus, Deus espera que você mude isso. Se você tem vivido como alguém que se distancia, que segrega e separa, Deus chama você essa noite a viver como aqueles que ajuntam. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai, a Tua palavra nos constrange, nos fere no mais íntimo e mostra aquilo que precisamos melhorar. Entregamos a Ti o nosso coração sangrando, clamando por transformação, clamando por renovação. Que possamos ter o nosso mestre como exemplo máximo de alguém que cuidou, ajudou, serviu e se entregou. Que possamos lembrar que seu sacrifício na cruz é o único motivo que nos faz hoje sermos igreja. Foi isso que capacitou para que nós, com todas as nossas diferenças, estejamos agora unidos como igreja. Não permite, Pai, que nenhuma divisão, que nenhuma intriga
que nenhuma segregação seja mais poderosa do que o teu amor, do que o sangue de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.